Eu cumprimento todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa meditação aqui no livro de Êxodo, capítulo 26. E para o tabernáculo farás 10 cortinas internas, de linho fino trançado, estofo azul, púrpura e carmesim. Nelas mandarás bordar com arte querubins. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e 60 centímetros, de 1 metro e 80 centímetros a largura, todas as cortinas de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de tecidos azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro agrupamento de cortinas internas. O mesmo fará na orla da cortina extrema do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo conjunto. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 conchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabras cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fará. O comprimento de cada cortina será de 13 metros e meio e a largura de 1 metro e 80 centímetros. As 11 cortinas serão exatamente de igual medida. Ajuntarás de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobrarás as duas partes, a sexta cortina interna na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro conjunto de cortinas e também 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna do outro agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e colocarás esses colchetes nas laçadas, a fim de unir a tenda como um todo. Quanto à sobra do comprimento nas cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que restar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Portanto, as 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado de outro lado do tabernáculo, a fim de cobri-los, e o que sobrar será pendurado de um e de outro lado do tabernáculo, a fim de cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de couro fino por cima. Farás armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação de tábua terá 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação de tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as armações do tabernáculo. Disporás as armações de tábuas para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 armações para o lado de Neguebe, para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 armações de tábuas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. No outro lado do tabernáculo, do lado norte, haverá 20 armações de tábuas. 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para o fundo do tabernáculo do seu lado ocidental, para o mar. Farás 6 armações de tábuas. Farás outras 2 armações de tábua para os cantos do fundo do tabernáculo. As armações de tábua nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. E serão, portanto, 8 armações de tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma armação e 2 debaixo de outra armação. Farás travessa de madeira de acácia, 5 para as armações de tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as armações de outro lado do tabernáculo. E da mesma maneira, 5 travessas para as armações da parte de trás do tabernáculo, do lado ocidental para o mar.
A travessa central esteja na metade das armações, atravessando-as de um extremo ao outro. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi te mostrado no Monte Santo. Farás também um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia, recobertas de ouro puro, munidas de ganchos também de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás através do véu a arca da aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca que contém o testemunho, no lugar reservado ao santo dos santos. A mesa, porém, a porás do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Farás também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura violeta, púrpura, escarlate, carmesim e linho fino trançado, obra de arte do bordador. Para essa cortina farás 5 colunas de acácia que recobrirás de ouro fino, com seus colchetes também de ouro. Fundirás para elas 5 bases de bronze. Bom, nós já sabemos que cada peça e cada móvel ou enfeite do tabernáculo apontava para a obra de salvação de Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 1 até o versículo 14, Deus vai ordenar a construção do tabernáculo, né? Apresentando os detalhes, a organização do santuário. Tudo foi ordenado e organizado conforme a prescrição minuciosa do próprio Deus. A partir do versículo 15, até o versículo 30, Deus vai dar os detalhes de como vai ser construída cada parede, estipulando o material, o tamanho das tábuas. E depois, a partir do versículo 31 até o final, que é até o 37, estão especificadas as divisórias do santuário e as cores das cortinas. Perdão, queridos. Cada detalhe mostra o comprometimento estratégico desse soberano engenheiro e arquiteto do céu. O nosso Deus entende tudo sobre qualquer assunto. Isso tem que nos deixar deslumbrado, né? O nosso Deus quer ser nosso pai, quer cuidar de nós, quer e cuida, né? E é nosso pai. E ele entende de tudo sobre qualquer assunto. Isso faz me lembrar quando o meu filho era pequeno. Ele tinha uns 10 anos, eu acho, talvez até um pouco menos. E ele fez uma pergunta, eu não lembro qual foi a pergunta, mas eu falei para ele que eu não sabia. E ele ficou muito decepcionado, ele chorou muito. Daí, quando se acalmou, eu perguntei por que tu tá chorando? E ele disse assim, porque mãe tinha que saber tudo. Não podia ser mãe sem saber tudo.
Aquilo me deixou bastante até preocupada, né? Sabendo que eu precisava saber mais para ensinar meus filhos. Mas enfim, queridos, nunca vai acontecer isso com o nosso Pai, porque Ele sabe tudo, Ele entende tudo sobre qualquer assunto, qualquer pergunta, qualquer assunto que a gente for em oração pedir para Ele, Ele vai nos responder. E o mais incrível de tudo, queridos, é que esse livro, a Bíblia, tem todas as respostas, todas, qualquer assunto. Agora, por exemplo, nós estamos falando, né, da engenharia do céu, da construção. Nossa, tudo no santuário é simétrico e perfeito, tudo. O tabernáculo tinha duas áreas, o santo lugar e o lugar santíssimo. O primeiro media 9 metros de comprimento, né? O santo lugar media 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. O segundo era quadrado, que é o lugar santíssimo, né? E esse media 4,5 metros de comprimento pela mesma medida de largura. O santuário tinha 10 cortinas de linho branco com fios azuis, púrpura e vermelhos traçados. Formando as figuras dos querubins, né, evidenciando a presença dos seres celestiais. Aqui nesse capítulo, Deus dá muitas ordens, porque tudo tinha que ser conforme o modelo revelado a Moisés. Tantos detalhes, ordens, mostram que não podemos cultuar esse Deus de qualquer maneira. Não é do jeito que nós queremos, queridos. Todos esses detalhes são para mostrar para nós que não é de qualquer maneira e que nós não podemos cultuar Ele como nós bem entendemos. Por isso ele deixou todos os detalhes. É por isso que conhecer o plano de salvação é o caminho para a verdadeira adoração. Quem conhece o livro de Êxodo vai conseguir entender que a carta aos Hebreus está baseada toda no santuário. O capítulo 8 da carta aos Hebreus deixa muito claro que o santuário na terra era cópia do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, e não o homem, né? Não foi o homem que ergueu, foi o próprio Deus, queridos. Aqui no capítulo 25 aqui de Êxodo, Moisés registrou a generosidade do povo que iria adorar a Deus e descreveu o preparo da arca da aliança, da mesa, dos utensílios, né, do candelabro de ouro, porque tudo devia ser igual ao modelo que foi mostrado para ele lá no monte. E agora o capítulo 26 descreve as paredes, as cortinas, que deveriam limitar a entrada do povo, especificando, né, a função dos sacerdotes que atuariam no tabernáculo, as paredes que separariam Deus do povo. Essas paredes, queridos, olha, as paredes elas iam separar Deus do povo e elas eram parte da estratégia de Deus para que a sua gloriosa presença não consumisse os pecadores. Olha a misericórdia, olha a compaixão, olha o amor, olha o cuidado desse Deus. Tudo minuciosamente preparado, compreendendo a nossa natureza pecaminosa desde a queda, sabendo o que nós poderíamos e o que nós não poderíamos. Queridos, uma parede que separava Deus do povo, como parte da estratégia de Deus para que a gloriosa presença dele não consumisse a gente. A cópia real do santuário revela a graça de um Deus santo que não tolera pecado de forma nenhuma. Queridos, não se engane, Deus não tolera o pecado. O propiciatório era a tampa de ouro que ficava sobre a arca, né? Mostrando que o trono de Deus transforma o trono do julgamento no trono da graça.
através do sangue expiatório aspergido sobre ele. Os 2 querubins eram os guardiões da santidade de Deus, e a arca era o centro do tabernáculo e mostrava Deus buscando, ela mostrava Deus buscando o homem para salvar. Mateus, ele diz que a cortina do templo rasgou do alto a baixo quando Jesus expirou, mostrando que de forma sobrenatural agora nada mais nos separa de Deus. E depois o autor de Hebreus convida os pecadores para se aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar a graça que vai nos ajudar no momento da necessidade. O santuário na terra, a cópia do santuário celeste, era um convite para que os pecadores viessem ter toda essa intimidade com Deus. Deus continua chamando. E se você está assistindo esse vídeo, se você está acompanhando a leitura, a meditação sobre a palavra de Deus, você recebeu com certeza o convite. O convite para que você tenha intimidade com esse Deus. Entrega teu caminho a Ele, confia nele. Deixa Ele transformar a tua vida, a tua casa, a tua família. Purifica a tua vida no sangue do Cordeiro. E lembra que nós vimos há uns capítulos anteriores, né? O que Deus quer de ti e de mim é que a cada capítulo, cada coisa que a gente aprende, cada palavra que a gente aprende nesta Bíblia, nesta palavra de Deus, a gente deve pôr em prática. E quando nós terminarmos de ler a Bíblia, nossa vida já vai ter sido transformada por completo. Nós vamos pouco a pouco nos transformando, nos convertendo em cristãos verdadeiros. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados e Ele tenha misericórdia de todos nós. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.